rotina de um médico dentro da unidade intensiva. Como é lidar com a vida e a morte todos os dias. Estando o doente na tua mão, né? Você controla a vida dessa pessoa. Mas a gente viu a chamada aí? Gol! A gente viu a chamada aí a respeito de UTI, né? Tem até alguma série de televisão, na televisão americana mesmo, que mostra, e as pessoas têm curiosidade, né? De saber o que acontece lá dentro, daquele lugar que a gente não pode entrar e que normalmente sempre quem está lá é uma pessoa muito querida da gente. Como é que funciona a vida desses médicos que só trabalham, né? E são intensivistas que chamam, né? Que ficam lá na UTI, às vezes 24 horas, né? Dependendo do plantão que faça e que tem uma especialidade própria para trabalhar ali, né? Você não tem curiosidade para saber como é que é a vida desse médico? O que realmente acontece lá dentro? A gente foi investigar. Quer ver? Dá uma olhadinha. Quando um paciente vai para a UTI de um hospital, a vida dele fica nas mãos de médicos como este. Ele é o chefe da equipe de profissionais da unidade de terapia intensiva. Estamos tranquilos de vaga hoje. Máscara, avental. É o chamado médico intensivista. É uma especialidade, como ortopedia, cardiologia, pediatria. A diferença é que, para se tornar um intensivista, o médico precisa passar os últimos 2 anos da residência dentro de uma UTI, aprendendo a profissão. No Brasil, é algo ainda recente. Só em 94, a medicina intensiva foi reconhecida pela Associação Médica Brasileira. Aqui, todas as decisões passam por ele, que precisa conhecer em detalhes cada caso. Aqui é uma cirurgia neurológica que teve uma complicação pós-operatória, um quadro infeccioso que já foi resolvido. Esse senhor aqui foi uma infecção respiratória grave, que foi um politraumatismo, é uma vítima de agressão por assalto. Aqui é um acidente vascular cerebral isquêmico, um AVC, também muito frequente em pacientes idosos. Teve uma infecção cardíaca, precisou de marca-passo e agora está começando a melhorar de todo esse processo. Cada caso é diferente um do outro. Cada caso é diferente. O médico intensivista ele é um médico extremamente especializado em atender doentes graves. É você saber mexer no respirador artificial, saber manter esses pacientes anestesiados durante um período prolongado, controlar a função renal. Então é uma abordagem que envolve uma série de protocolos, de pacotes de tratamento, né? Estando o doente na tua mão. Você controla a vida dessa pessoa. A carga de trabalho é a mesma dos médicos plantonistas. O doutor Agés veio de um plantão de 12 horas, descansou 3 e agora está começando outro plantão de mais 8 horas. Então, Luciane, como é que está aí a paciente do choque séptico? Bom, a evolução dela foi satisfatória no final de semana. Reunião com a equipe. Depois, uma passada pelos 20 pacientes da UTI. Tá tudo bem? Tudo bem. Melhorou? Melhorou. Melhorou a falta de ar? Era falta de ar só que tinha. Vou dar uma escutadinha no seu pulmão, tá bom? Pois não. Pena que você não pode olhar lá dentro. É uma rotina cansativa, de muita responsabilidade e de algumas tristezas. A mais recente foi a morte de uma grávida, vítima da gripe suína. Foi feita a cesárea para a tentativa de recuperação da criança, do bebê. Conseguimos recuperar a criança, mas ela infelizmente evoluiu com um quadro de disfunção de múltiplos órgãos, ou seja, uma infecção generalizada, falência orgânica múltipla. Infelizmente não sobreviveu. E isso te deixou bem? Deixa toda a equipe, né? Não só a mim, mas a nossa realidade. É a infelicidade que a gente tem de não ter conseguido recuperar aquela moça jovem que estava talvez no momento mais feliz da vida dela, que era ser mãe. Mas esse é o final de uma minoria das histórias de UTI. Segundo a Associação dos Médicos Intensivistas, 95% dos pacientes que entram na UTI saem com a saúde melhor. É o caso do Daniel, que foi atropelado, passou por uma cirurgia delicada na perna e agora está indo para o quarto. E também do seu Marcelo, de 80 anos. Ele teve uma pneumonia, chegou em estado grave, mas 10 dias depois está deixando a UTI. A boa notícia foi o que você viu hoje aqui. É quando você recebe
uma pessoa extremamente grave, né, com uma doença crítica, que você consegue recuperar é o momento da alta. Né? O momento que você vê que tudo aquilo que você aprendeu, todo aquele protocolo que você seguiu, exaustivamente, com a equipe multidisciplinar, deu certo, aquela pessoa se recuperou e pôde voltar para conviver com a sua família, voltar aos seus afazeres habituais. Pois é, e aí trabalhar nessas condições, né? Às vezes, durante quanto tempo, doutora? Estou aqui com a doutora Jussara Gomes, que é médica intensivista. Quanto tempo se chega a ficar? Depende da jornada, né? Depende da... existe uma escala para isso e um rodízio, então, dependendo, no final de semana você faz 12, 24, ou você sai de 12, 24, vai para outra UTI. Agora, por exemplo, faz quanto tempo? A senhora dormiu quanto tempo e nas últimas 48? Nas últimas 48, em função da viagem, até dormi razoavelmente bem, mas se você considerar que a gente foi chamado na segunda-feira, eu fiz plantão segunda à noite, daí terça de manhã saí, passamos em movimentação todo dia para chegar até aqui. A gente foi dormir meia-noite e meia, né? Dorme 6 horas. Não, mas não... Em média, 6 horas. 6 horas. 6 horas. Em 48, quando está de plantão? Em 48 é difícil, né? Até porque, assim, 48 horas, teoricamente, a gente não deveria fazer. Mas se a gente faz 48 horas, dependendo da UTI, dependendo do movimento, ou você não dorme nada, ou você dorme 3, 4... A senhora teve um caso de gripe suína, onde nós vimos aí na reportagem casos que não sobreviveram, né? Mas aqui a gente tem a Mariângela Tavares, que teve gripe suína, estava grávida, teve em estado crítico de saúde. Eu soube que você ficou quanto tempo em coma, Mariângela? Eu 10 dias, né, doutor? 15 dias em ventilação. Sedada, em coma induzido, sedada, 15 dias em ventilação mecânica. Ela já chegou com a gripe suína constatada e como Existia foi o a caso suspeita dela? quando ela chegou, né? Ela fez uma festa de casamento num sábado, no domingo ela internou na cidade de origem, na segunda-feira... Qual é a sua cidade, Mariângela? Tapera. Hã? Tapera. Capela? Tapera. Tapera. Fica a uns 80 quilômetros de Passo Fundo. De Passo Fundo. De Passo Fundo. É uma cidade de 12 mil habitantes em torno, né? Então, no domingo ela internou na cidade de origem, na segunda-feira ela chegou pra gente. Muito mal do ponto de vista respiratório, respirando muito mal. Aí, com a Vitória ainda dentro da barriga. E não é à toa que a filha chama Vitória, né? E foi uma vitória esse parto, né? Porque o número de grávidas que contraíram a gripe suína foi alto. Foi alto. E o número de óbitos ainda não está apurado, de fato. Ainda não está apurado. A gente não tem, a gente tem um retardo nos resultados, né? A gente está recebendo agora resultados de gente, inclusive, já tiveram alta, já estão em casa bem, né? Quando ela chegou para a gente tinha a suspeita, a gente não tinha o diagnóstico. Na realidade, o diagnóstico foi confirmado quando ela já estava no quarto, fora da UTI. Né? E aí, como é que foi esse período onde ela estava em coma induzido, grávida? Qual é o comportamento normal dentro da UTI? A prioridade, obviamente, são as duas, mantê-la né? viva. E mantê-la viva para que a criança nascesse, né? Não, na realidade, Ana Maria, a gente imagina que uma das coisas que facilitou até o atendimento da mãe foi que a gente indicou a cesariana logo que ela chegou. No momento da chegada, como a menina o feto tinha idade viável, então, já estava de quantos meses? Já tinha 33 semanas mais um, quer dizer, de 8 entrando para 9. Então a gente indicou a cesariana, ela foi... E a cesariana foi feita logo? Foi feita logo. Ela chegou, né, Mariângela? Não deu tempo nem de Você pensar. chegou a ver a sua filha nascer? Não. Não? Estava em coma? Estava. Quando ela nasceu? Ela foi sedada, né, foi feita a cesariana e em seguida ela subiu para a UTI entubada, onde a gente procedeu tudo aquilo que a gente normalmente faz com um doente que está em insuficiência ventilatória. Né? E aí ela ficou nesses 15 dias sendo tratada de forma como manda, né, assim, seguindo uma rotinização completa de ventilação. E aí a gente conseguiu retirá-la do ventilador depois de 15 dias, né?
A criança não tinha contraído a gripe. Não. O que a pediatria me falou é que ela teve uma certa diarreia, alguma coisa gastrointestinal, mas nada especial. Em 3 dias, acho que foi, né, Mariângela? Ela estava em casa já. E o que determinou o sucesso do resultado com a Mariângela? A gente não sabe. Não? Isso é uma coisa que a gente não tem como determinar, porque essa gripe, essa disfunção respiratória que resulta dessa infecção é absurdamente diferente das outras. Tudo que a gente sabe de ventilação para esses pacientes é diferente neles, né? E Por quando quê, a gente doutora? estuda, a gente não sabe, ainda é uma doença que a gente desconhece, né? Quando a gente vê as lâminas, são também diferentes de todas as outras doenças. Quando a senhora que gente fala de enxerga. lâmina, É biópsias que foram feitas em pacientes que foram a óbito, obviamente autorizadas pelas famílias, né? Uhum. Com o intuito de investigar e ver o que Quando a realmente senhora estava diz que são acontecendo. diferentes, o que tem de diferente? São diferentes em relação à intensidade e à gravidade da lesão inflamatória desses pulmões, né? Então, o que determinou, de repente, que a Mariângela tivesse sucesso, a gente já teve outra, ela não é a nossa única puérpera que saiu, né? A gente já tem outras. Vocês tiveram um índice considerado bom é. De recuperação de grávidas com a gripe suína. Isso. Teve várias que, inclusive, que não tinham idade viável ainda, maturidade de feto, elas foram embora com o bebê, né? E 2 que passaram por ventilação, que foi a Mariângela e uma outra menina, saíram e a outra menina também está em casa com o neném normal. O que muito assustava nesses sintomas da gripe, eu conheci um rapaz, o Rafael, eu acho que eu posso dizer dele aqui, ele tem 32 anos, um motoqueiro, técnico de computação, entende de computação, enfim, um rapaz jovem, saudável, estava num casamento, não tinha nada, num domingo. Eu queria só confirmar com a senhora para ver se esse tipo de comportamento pessoal, assim, de sintomas, e ver se foi isso que aconteceu com você. Ele estava num casamento em Angra, veio para o Rio de Janeiro com um pouco de febre, mal-estar, passou num pronto-socorro, o médico disse, olha, fez uma radiografia, o médico disse, não, tudo bem, é uma gripe comum, você pode ir embora. Ele foi para casa, chegou em casa às 10 da noite, teve febre, aumentou, quando chegou às 4, 5 da manhã, a noiva resolveu levá-lo de volta para um posto de atendimento, e lá chegando, fizeram uma nova radiografia, porque ele estava realmente com muita falta de condição de respirar, tossindo muito e com a febre muito alta, e os 2 pulmões estavam em 10 horas, os 2 pulmões foram atacados com uma rapidez incrível. Foi mais ou menos isso que aconteceu com você? Eu fiquei mais ou menos uma semana com a gripe, porque eu tenho rinite alérgica, né? E essa rinite começou a me atacar. E eu achava que era isso, né? Só que daí começou a me dar febre. Eu fiquei uma semana assim, que eu ia no médico, voltava para casa. Mas o que me espantou foi a rapidez, por exemplo, desse diagnóstico comprovado. A Mariângela teve esse estado gripal, assim, gripal resfriado comum de uns 7 dias antes. Aí ela fez o casamento. E aí no domingo, a radiografia que ela tem no domingo e na segunda-feira, a radiografia da cidade de origem é uma com algum comprometimento já, e a da segunda-feira feita na nossa cidade é completamente diferente, com comprometimento de todo o pulmão. É muito rápido. É muito rápido. A gente tem raios-x com diferenças de 24 horas que são absurdamente Tem alguma diferentes. explicação por que mais Não. pessoas jovens, por que mulheres grávidas? A gente não conhece essa doença ainda. Os médicos não têm ainda uma explicação. A gente está fazendo de tudo para tentar identificar qual é a razão disso. Na realidade, os estudos estão sendo feitos para isso. O que a gente sabe, Ana Maria, é que tem que ser precoce, né? Porque quando o doente desenvolve essa síndrome respiratória, a dificuldade aumenta e a mortalidade também. E é por isso que a gente lá na nossa cidade, inclusive foi um posicionamento que a gente levou numa reunião em Porto Alegre e que depois até o próprio Ministério mudou, né, o protocolo de realmente fornecer medicação precocemente. A gente parou de falar aqui de gripe suína, parece que o surto, graças a Deus, com a saída do inverno, né, parece que melhorou. E a gente fez uma atualização para você agora. O que mudou desde o primeiro caso, né? O Ministério da Saúde diz que os casos graves estão diminuindo desde agosto. Dá uma olhadinha.
Os últimos levantamentos do Ministério da Saúde mostram que 856 grávidas tiveram gripe causada pelo vírus H1N1 de abril a setembro. 91 morreram. Os boletins indicam que o número de casos graves vem caindo desde 9 de agosto. De 6 a 12 de setembro foram registrados 35 casos, um número muito menor em comparação ao registrado na primeira semana de agosto. 2.283 casos graves da influenza A H1N1. Esses novos dados do Ministério só levam em conta o registro de casos graves. E nos hospitais só é feito exame de laboratório em grávidas e em crianças com menos de 1 ano. Por isso é mais difícil detectar se casos mais leves também são causados pelo vírus da gripe suína. Nos casos que não são considerados graves, as pessoas recebem um medicamento e são orientadas a ficar isoladas em casa. Desde que a doença foi detectada no Brasil, o número de casos registrados é de 9.249, confirmados por exame de laboratório. Desde o mês passado, os boletins do Ministério da Saúde só estão sendo divulgados uma vez por mês. E eu soube também que você vê de 9.200 casos com exame, 899 mortes, é um índice alto. Mesmo considerando uma gripe, aquela gripe que a gente conhecia, né? E eu soube também que não está mais se fazendo exames. A gente teve um caso de gripe também na nossa equipe a semana passada, semana retrasada. A Deinha, eu chamo ela de meu anjo da guarda lá de São Paulo. Ficou mal, tadinha. Ela parece um anjinho da guarda mesmo. A Deia teve, e eu estou falando com conhecimento de causa local mesmo. Ela foi, não fez o exame, ela pagou o exame independente, estava com gripe, né, com a gripe suína, mas não entrou nessa estatística aí, porque eles não estão mais, só estão fazendo exames em grávidas e casos graves, né, e ela foi mandada para casa com medicamento, graças a Deus está bem, mas enfim, esses números são muito, eu diria que tem um ponto de interrogação aí. Tem, eu acho que números. A estatística desse ponto vai ficar um número aquém da realidade, justamente por causa disso. A disponibilidade dos exames realmente não é para todo mundo, mas atualmente, então a gente vai ficar a tendência com agora déficit. A tendência agora com a vinda da primavera-verão né? Acomodar. Casos mais raros. E qual é a perspectiva para o próximo ano? Porque é melhor prevenir do que remediar, né? O que os médicos estão dizendo, o Ministério da Saúde? O que a gente sabe é que vai voltar, né? A ideia é de que se consiga vacinação para que isso seja amenizado. Porque do ponto de vista, por exemplo, dos doentes que desenvolvem insuficiência respiratória grave, as atitudes vão continuar sendo as mesmas, né? Então a ideia é de que se vacine e que se forneça precocemente a medicação, que é a única coisa que realmente muda a história da disfunção respiratória. A senhora queria falar alguma coisa a respeito de um médico intensivista, acolhe você nos dias mais difíceis da sua vida, para que depois você tenha muitos dias de tranquilidade. É um botão, é uma campanha? O que é, doutora? Campanha. Essa é uma campanha de valorização do intensivista, porque quando a gente fala de medicina intensiva, às vezes até quando os familiares perguntam para a gente assim, o que a senhora é? Eu sou intensivista. Sim, mas a senhora não é especialista? Né? Então, a medicina intensiva, na realidade a campanha é para tirar o intensivista de dentro da UTI, né? E mostrar para a população e mostrar para todas as pessoas a importância que lá dentro dessa especialização graves tem a assistência de um médico que fez um treinamento específico para tratar desses pacientes, né? Em estados críticos. Em estados críticos, que não é, por exemplo, quando está na UTI, está na última. Não, ele não está na última, ele está na primeira, né? Que é onde a gente coloca todos os dispositivos que a gente tem, né? De tecnologia, enfim, de recursos humanos. Ter os maiores cuidados. Exatamente, que é para que ele seja atendido, que o seu problema seja resolvido e que ele possa voltar para o convívio social e familiar. Por isso que a gente optou em trazer a senhora aqui para mostrar exatamente o trabalho desse médico intensivista e fizemos essa matéria aí para, eu acho que mostrar a qualidade do trabalho que a gente tem, né, em todos os hospitais brasileiros, né? A gente mostrou a senhora veio de outro, enfim, existem, graças a Deus, centenas de hospitais no Brasil com grande qualidade nas suas UTIs. E para que você não vá para a UTI, para que você não tenha problema,
Eu vou te dar um número aqui da dengue, tá? Porque acaba um e vem outro. Ai, ai, ai. Então, a gente tem que começar a preparar e se preocupar com uma doença grave para essa época do ano, que é a doença do verão, que é quando o número de casos aumenta muito, por quê? Todo ano a gente conta e todo ano a gente faz campanha e você deixa a água parada lá no teu quintal, né? Então, o que aconteceu com essa água que está aí no teu quintal parado? O bichinho está lá dormindo, ele fica dentro do casulinho dele ali, que tem inclusive uma película ultra resistente, né? Esses ovinhos, e eles só vão eclodir agora, quando começa a esquentar a água do verão. Não é isso, doutora? Que a senhora entende melhor do que eu? Então, quando a água começa a esquentar, o bichinho aparece. E aí sai voando esse bichinho aí, vai te picar. E aí você fica com dengue. O ano passado foram 259 mil casos, com 240 mortes confirmadas. Esse ano foram registrados pouco mais de 11 mil casos no Rio de Janeiro aqui. Em 2009, o Brasil já registrou 226.513 casos de dengue, entre 1º de janeiro a 11 de abril. No mesmo período do ano passado, chegou a 440. Então, houve uma queda significativa dos números, sinal que a gente está se cuidando, mas agora é um momento crítico de você prestar atenção e cuidar da tua área, da tua caixa d'água. Como é que são os primeiros sintomas da dengue, doutora? Eles lembram muito uma gripe, né? Lembram uma gripe. Febre, calafrio, né? Dor no corpo. Né? E muitas vezes, inclusive, a pessoa achando que é gripe, a gente toma aspirina, né? E a aspirina a gente sabe que não pode ser utilizada. Então, ele lembra muito a gripe. Não pode ser utilizado em caso de dengue, aspirina? Não. Por quê, doutora? Porque pode piorar. O dengue pode evoluir com uma forma ictero-hemorrágica e a aspirina piora muito isso. Ah, então deve fazer o quê? Deve procurar atendimento. Né? Mas o sintoma qual é? Parece uma gripe, tem febre? Parece uma gripe, febre, dor no corpo, calafrios, exatamente como uma gripe comum. E, às vezes, ele começa a ficar amarelinho, né? Então, na realidade, em região endêmica, tipo, por exemplo, no Rio de Janeiro, nessa fase mais quente, o ideal é que procure atendimento, para que seja identificado. Não tem nenhum sintoma que diferencie da gripe, que possa dizer, olha, é melhor correr e procurar um médico. A ideia pode ser, por exemplo, a gente lá no Sul, quando a gente atende pessoas que viajam ou que passaram por Mato Grosso, Rio de Janeiro, enfim, para esses estados mais quentes, a gente desconfia, olha, pode ser, né? Porque o usual, em função de que os sintomas não são muito específicos, é que a pessoa às vezes até chega para a gente já com um quadro mais grave, né? E mata. Febre, e mata. Que horror. Prestou atenção? Mata. Doutora, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. A senhora deve ser intensivista, porque é muito calma, né? Fala baixinho, devagarinho, numa situação de grande conflito. Exatamente. Que chega todo mundo, a família, e todo mundo, a senhora tem a calma, não é? Para poder fazer o de melhor no momento certo. A mágica, se é que a gente pode chamar isso do intensivista, é que, como eu falei uns dias atrás, no programa lá no meu local, é que é o clínico geral do doente grave. E a mágica desse intensivista ou desse clínico geral de doente grave é de que ele tem que ter a capacidade de discernir exatamente o que tem que ser feito. Porque as medidas que a gente toma dentro da UTI têm que ser rápidas e efetivas. né? Então, a gente realmente tem que ter tranquilidade. Não adianta a gente... A senhora nasceu assim? Eu não sei. A senhora treinou. Parabéns pela sua linda Vitória, que está aí dormindo. Olha que carinha, É Lourdes uma José. bonequinha, Ela né? está aqui que não está nem aí, não tem nem ideia dessa conversa que a gente está tendo aqui. E ela é calminha assim, não chorou nenhuma vez desde que chegou. É uma Ela princesa. está até sorrindo aqui. Está sonhando com você, Lourdes José? Ah, claro que não. Obrigada, viu, por ter vindo. Um bom dia para Linda você. Vitória.